Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo e eu tô aqui hoje para mais uma história aterrorizante aqui do canal. Então se você gosta desse tipo de história, já se inscreve no canal para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like antes de sair do vídeo, tá bom? Então vamos puxar a vinheta e vamos trazer a nossa história aterrorizante de hoje. Vamos lá! Natasha Herzig tinha 19 anos na época dos fatos e ela morava na Califórnia. Ela tinha tido uma infância e uma adolescência completamente comum, ela era uma pessoa bastante popular na escola, tinha muitos amigos e se dava muito bem com a família também, principalmente com a sua mãe, com quem era mais próxima. Então, quando foi em janeiro de 2001, a Natasha foi fazer compras no shopping normalmente, como qualquer adolescente, e enquanto ela estava lá escolhendo as suas roupas, uma mulher chegou até ela e começou a puxar assunto. Essa mulher começou a perguntar sobre a maquiagem dela, dizendo que tinha sido muito bem feita. Perguntou se era ela mesma que tinha feito, ela disse que sim, né? Então a mulher começou a perguntar se ela não tinha interesse em trabalhar com esse tipo de coisa, porque a maquiagem que ela fez era muito bonita. Por fim, a mulher deu para ela um cartãozinho dizendo que trabalhava com esse tipo de coisa, de maquiagem, né? Ela viajava o mundo maquiando modelos para desfiles e disse que se a Natasha tivesse interesse em trabalhar nessa área, era para ela entrar em contato pelo cartãozinho, porque a maquiagem que ela fez era muito bonita. Então ela entregou esse cartãozinho para Natasha e foi embora. E nos próximos dias a Natasha ficou bastante pensativa sobre isso, porque ela nunca tinha pensado em trabalhar com esse tipo de coisa antes. Então ela ficou pensando nessa nova oportunidade, seria um rumo totalmente novo para a vida dela. E após muito pensar, ela então, depois de alguns dias, resolveu entrar em contato com essa mulher. Ela entrou em contato, a mulher conversou com ela, foi super simpática, disse que se lembrava dela e que ia fazer ali algumas entrevistas com ela pelo telefone. Então essas entrevistas foram feitas, após isso eles marcaram de a Natasha estar indo lá para poder fazer uma maquiagem pessoalmente para eles verem o trabalho dela. E depois disso eles iriam decidir se iam contratar mesmo ela ou não. Então ela foi, fez essa maquiagem, a mulher disse que deu tudo certo, que eles tinham adorado e marcou um encontro final em um restaurante para ela estar conhecendo o chefe, né? E também eles estarem acertando os últimos detalhes. Então o dia desse encontro nesse restaurante chegou, a Natasha foi super animada e chegando lá estava essa mulher e um outro homem que eles diziam ser o chefe. A Natasha estava super empolgada, então ela perguntava muitas coisas, queria saber detalhes, queria saber a data da primeira viagem, porém ela logo percebeu que tinha alguma coisa estranha, porque o homem não falava praticamente nenhuma palavra, ele ficava sempre só observando a Natasha muito quieto. E enquanto isso, a mulher que antes era super simpática, super atenciosa com ela, estava bastante grossa, respondendo as perguntas dela com rispidez e não dava nenhuma informação concreta para Natasha. Então, achando aquilo muito suspeito, a Natasha já não estava mais interessada em fechar nenhum trabalho com aquelas pessoas, mas ela estava meio sem saber como que ela saía dali. Então ela inventou uma desculpa de que ela estava com frio e ia até o carro para buscar uma blusa. Então ela saiu daquele lugar na intenção de não voltar mais. Porém, ao chegar no estacionamento, ela estava se dirigindo ao seu carro e foi abordada por um outro carro, de onde saiu um homem com a arma e começou a ameaçar ela, mandando ela entrar no carro. Ela, desesperada sem saber o que estava acontecendo, foi arrastada para dentro desse carro e então o homem mandou ela deitar no banco lá atrás e foi dirigido pela cidade. A Natasha ficava perguntando o que estava acontecendo, pedindo socorro, pedindo por favor ele deixar ela embora. Porém, o homem só mandava ela ficar quieta, calar a boca e ficava apontando a arma para ela e realmente não deu nenhuma informação nem nada para ela. Depois de dirigir por bastante tempo, eles chegaram em uma casa muito grande e muito bonita, que a Natasha disse que tinha certeza que a pessoa dona daquela casa era uma pessoa muito rica. Então, chegando lá, ele foi com ela por um corredor até que eles chegaram em um quarto que estava completamente vazio, não tinha cama, não tinha armário, não tinha nada. E dentro desse quarto, esse homem disse para Natasha que era para ela tirar toda a roupa. Ela então mais uma vez começou a chorar, pedindo para por favor ele não fazer aquilo, mas ele ameaçou muito ela e obrigou ela a tirar a roupa. Então ele pegou todas as roupas dela, saiu do quarto e trancou a porta, deixando ela lá dentro. Após algumas horas, a porta do quarto finalmente abriu e então entrou um homem alto e forte no quarto. Esse homem é Spider, né, que mais tarde a Natasha viria a descobrir que era ele que mandava em toda aquela situação e todo mundo deveria obedecer a ele.
Então esse homem entrou no quarto e, sem dizer praticamente nada, ele simplesmente estuprou a Natasha, largou ela lá de novo e saiu do quarto, trancando ela lá dentro novamente. Nos dias seguintes, a Natasha foi estuprada por diversas vezes, tanto por aquele homem quanto por outros, e também ela foi obrigada a ligar para os pais e dizer que estava tudo bem, que ela estava adorando o novo emprego e deixar eles tranquilos quanto à situação em que ela estava, já que antes de ir embora ela tinha dito para eles que estava negociando um novo emprego com essa agência aí de maquiagem. Então os pais dela já estavam cientes desse emprego, porém eles não sabiam que ela iria partir tão rápido, né? Então eles obrigaram ela a ligar dizendo que ela não pôde se despedir porque foi tudo de última hora, ela teve que viajar muito rápido, mas que estava tudo bem, que eles não deveriam se preocupar com ela. Após uma semana que a Natasha estava presa naquele quarto, eles finalmente deixaram ela sair, levaram ela para um outro quarto da casa, onde lá havia uma mulher. Então, o homem que levou ela até lá disse que aquela mulher iria ensinar para ela tudo o que ela deveria saber, como ela deveria se vestir, como ela deveria se comportar, e então deixou ela lá com essa mulher. Essa mulher disse para ela, né, que era o Spider que mandava em tudo por ali, e também que ela deveria chamar ele de papai. Ela também disse que se ela fizesse tudo certo, nada de ruim ia acontecer, e levou ela a acreditar que se ela obedecesse tudo certinho durante aquela noite, após isso ela poderia ir de novo para a casa dela. E então a mulher disse para ela que naquela noite ela iria encontrar alguns clientes com quem ela deveria fazer sexo, e que após isso, como eu disse, né, se ela se comportasse, ela seria libertada e poderia voltar para casa. Naquela noite, então, a Natasha foi levada para uma outra casa, onde ela teve que fazer sexo com um homem. Ela disse que foi tudo contra a vontade dela, mas ela ficou se mantendo tranquila porque ela acreditava que depois que aquilo acabasse, ela poderia ir para casa. Então, quando acabou, ela foi de novo para o carro onde o Spider esperava ela, e então ela perguntou se poderia, então, enfim, ir para casa, e ele disse apenas para ela que ela nunca iria voltar para casa dela. Então, naquele momento, ela ficou realmente muito desesperada e começou a chorar muito, e ela chorou durante praticamente toda a noite, e quando foi no dia seguinte, o Spider foi até ela e disse que tinha percebido que aquele mundo não era para ela, que realmente ele tinha se enganado e que iria levar ela de volta para casa. Então ele colocou ela no carro e saiu dirigindo pela cidade, porém, em vez de levar ela para casa, ele levou ela até um terreno bem afastado da cidade, e lá ele começou a agredir muito ela. Ele batia nela enquanto dizia que era ele que mandava, que ela estava sendo muito rebelde e que era isso que ia acontecer sempre que ela não obedecesse ele. Então ele realmente machucou muito ela, bateu muito nela e levou ela de volta para aquela casa e trancou ela no quarto. Além de não ter muitas oportunidades de pedir socorro, o Spider também fazia questão de ficar envenenando a Natasha mentalmente, dizendo que se ela tentasse fugir ou tentasse qualquer besteira, ele sabia onde os pais dela moravam, sabia onde eles trabalhavam, os locais que eles frequentavam, e que ele iria até lá e iria matar os pais dela, e que a culpa seria toda dela, afinal de contas, foi ela que desobedeceu. Então ela ficava morrendo de medo dele ir até a família dela e tirar a vida deles, e por isso ela sempre passou a obedecer tudo que ele mandava ela fazer. Nos meses seguintes, a Natasha foi colocada em um site de acompanhantes de luxo para prostituição, né? Onde os homens entravam e fechavam todo o negócio por ali. Eles pagavam realmente quantias muito altas pelos serviços, digamos assim, das meninas, e todo o dinheiro ia para o Spider. Elas não tinham realmente nenhuma quantia para elas. E então elas eram obrigadas a ir se encontrar com esses homens, fazer sexo, e todo o dinheiro ia para o Spider. Conforme o tempo foi passando, ela foi ganhando, digamos assim, mais liberdade. Então ela andava muito sozinha para encontrar esses clientes, né? E também ela ia a salões de beleza sozinha e fazia viagens, porque conforme o tempo foi passando, eles começaram a mandar ela, né, em viagens aí por todo o mundo para poder fazer esses trabalhos, mas sempre com muitas ameaças perante a família dela, né, dizendo que se ela fizesse qualquer coisa, eles iriam ir lá e matar toda a família dela. Então ela sempre era obrigada a fazer todas essas viagens, todos esses trabalhos, com medo de que a família dela sofresse alguma retaliação. Então, quando já fazia 7 meses que a Natasha estava nesse mundo vivendo com essas pessoas, eles chegaram com uma nova garota lá, que era realmente muito nova, segundo a Natasha, ela aparentava ser bem novinha, e levaram essa garota até a Natasha e fizeram a mesma coisa que tinham feito com ela. Falaram para ela ensinar tudo para aquela menina, como ela deveria se portar, se vestir e tudo mais, né? E ensinar para ela como que funcionavam as coisas por ali. Então a menina estava muito assustada, a Natasha realmente se viu ali como se fosse
um espelho, né? Quando ela chegou naquele local e ela resolveu que daquele dia em diante ela ia fazer de tudo para tentar proteger essa menina de todos os males possíveis. Essa menina, ela não tem o nome verdadeiro divulgado, porém, eles costumam chamar ela de Maia, então é como a gente vai chamar ela aqui. Em março de 2002, já faziam 3 meses que a Maia tinha chegado lá, né? A relação dela com a Natasha era realmente muito próxima e ela realmente tinha aquela mesma vida que a Natasha, né? Sendo forçada a se prostituir. E depois desses 3 meses que ela estava lá, em um certo dia, ela e a Natasha estavam em um quarto de hotel. E a Natasha disse que o Spider chegou lá muito nervoso com a Maia. Ela não sabe o motivo disso até hoje, mas ele chegou muito nervoso e bateu muito na Maia, como ela disse que ela nunca tinha visto ele bater em alguém daquela forma durante todo esse tempo que ela estava lá. Então ele bateu muito nela, a Maia ficou realmente muito machucada. Depois disso ele foi embora e a Natasha sabia que pelo estado que a Maia estava, ela precisava urgente de um hospital. No dia seguinte, eles tinham marcado um salão para Natasha ir na parte da manhã, e então, durante esse trajeto dela estava indo do hotel para o salão, ela resolveu que ela ia pedir ajuda pela Maia. Então ela já tinha um telefone nessa altura da história, né? Como eu disse, ela tinha algumas regalias, ela tinha sim conquistado uma certa confiança do Spider, porque ele sabia que ela não faria nada com medo dele fazer alguma coisa para a família dela. Então, com esse telefone, ela entrou em contato com um dos clientes da Maia, que era um dos clientes que ela disse ser o mais confiável, né? No caso aí seria o menos agressivo. Então ela entrou em contato com esse cliente e explicou a situação, disse que a Maia estava muito machucada, passou o endereço do hotel e perguntou se ele poderia até lá pegar ela e levá-la para o hospital. Ele achou muito estranho, perguntou por que elas não poderiam ir no hospital sozinhas, e aí ela disse para ele, né, que o chefe delas não deixava. Ele realmente tomou outro susto, disse que não sabia que elas tinham um chefe, achava que elas trabalhavam por conta, né, sozinhas naquele site. Então ela disse que não, que elas tinham um chefe, mas que não era para ele fazer muitas perguntas e não era para ele envolver a polícia, que ela queria apenas que ele ajudasse a Maia levando ela para o hospital. Então ele disse que iria ajudar e ela desligou o telefone e foi para esse salão onde ela passaria a manhã. Enquanto a Natasha estava no salão, ela estava com muito medo porque ela só conseguia pensar que de alguma forma o Spider ia descobrir o que ela tinha feito e ia atrás dela para poder matar ela e possivelmente também a família dela. Alguma pessoa chegou em algum momento lá no salão e ela, com muito medo de ser o Spider, ela disse que ela não conseguia nem olhar para aquela pessoa, mas quando ela finalmente olhou, ela teve um alívio muito grande porque era um detetive da polícia. Então ela descobriu que aquele cliente da Maia, né, o nome dele era Tim, ele tinha desconfiado da situação e entrado em contato com a polícia e forneceu o local aonde a Natasha estava. Então a polícia foi lá para verificar com ela as informações. Ela foi levada com a polícia, ela contou toda essa história e a polícia logo foi atrás, né, do Spider e daquela mulher que tinha aliciado ela lá no shopping, né? Essa mulher se chamava Shiva, né? No caso não era o nome verdadeiro dela, mas a Natasha conhecia ela como Shiva. Então logo eles conseguiram prender a Shiva. O nome verdadeiro dessa mulher era Avisa Lavassani e depois de presa ela foi julgada e condenada a 5 anos de liberdade condicional pelo crime de facilitar a prostituição. A polícia foi atrás do Spider, que na verdade o verdadeiro nome dele era James, mas eles não conseguiram encontrar ele, ficaram procurando ele por muito tempo e apenas em 2010, 8 anos depois do resgate da Natasha, ele foi encontrado e preso na Califórnia. Porém, uma coisa que eu acho muito estranha nesse caso é que a pena da Shiva já foi muito curta, afinal de contas apenas 5 anos em liberdade condicional, mas para nossa surpresa ainda maior, o James, né, Spider, foi condenado a apenas 2 anos de prisão. Eu não sei o porquê dessas penas tão curtas e realmente não entendi essa questão, mas enfim, foi isso que aconteceu e hoje em dia, tanto a Shiva quanto o Spider já estão livres novamente. A Natasha retomou a vida dela, né, obviamente ela não é a mesma pessoa, não tem como ela esquecer esse trauma, porém ela retomou a faculdade, seguiu a vida dela, hoje em dia ela tem uma família, é casada e tem filhos, e ela dá algumas palestras aí ao redor do mundo, alertando as pessoas sobre esse tipo de coisa, né, praticamente aí um tráfico humano para prostituição, e ela ganha a vida através dessas palestras e esses alertas que ela dá para principalmente as meninas sobre esse tipo de coisa que vem iludindo, né, prometendo um serviço ali dos sonhos, que vai ganhar dinheiro, vai conhecer gente famosa, e no fim das contas se descobre que não é nada disso. Sobre a Maia, como eu disse, a gente não sabe nem realmente o nome verdadeiro dela, né? Não se tem
sem nenhuma informação, ela não quis se expor, mas ela também foi resgatada e voltou para a família dela para seguir a vida dela normalmente. Então é isso, pessoal, a gente chegou ao fim de mais uma história aterrorizante aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado e se gostou, não esquece de deixar o like antes de sair do vídeo. E na verdade, em vez de sair do vídeo, eu convido você para assistir um outro vídeo aqui do canal para ver se você também vai gostar do conteúdo. Então por enquanto é só, eu espero você na nossa próxima história aterrorizante e até lá! Tchau, tchau!